E aí galera, beleza? Então, essa é a nossa primeira videoaula aqui do sexto ano. Vou tentar explicar rapidinho sobre algumas questões sobre a pré-história. Você pode acompanhar nessa página aqui do PDF de vocês, que já está postado aí como material no nosso ambiente de aprendizagem. E aí vocês vão poder estar acompanhando o que eu estou explicando. Algumas turmas do sexto ano já tinham visto essa matéria, outras ainda não. Então eu vou falar um pouquinho de novo sobre isso, para a gente poder reafirmar o que nós estávamos conversando antes, e quem não teve a matéria tá a par do assunto, para a gente não ficar aí perdido, né? Uma turma mais pra frente, outra turma mais pra trás, andarmos os 4 sextos anos juntos. Então vamos lá, sexto A, B, C e D, falou? O negócio é o seguinte, quando a gente está pensando em pré-história, a primeira coisa que precisa vir à cabeça é o seguinte: a arte na pré-história, ela não é utilizada como a gente utiliza a arte hoje em dia. Como assim, professora? Eu não tô entendendo. A arte na pré-história, ela era utilizada como uma representação que tinha mais relação com a questão espiritual do que com a questão artística. Por quê? A arte, separada das outras esferas da vida, ela não existia. Ela era um tipo de ritual, alguma coisa do gênero, que era utilizada em conjunto com as outras esferas da vida. Por isso que a gente tem as 3 esferinhas ali, e quem estava na aula viu que eu escrevi, por exemplo, política, economia, religião, e aqui no meio a palavra arte. Se você estiver acompanhando, desenha aí no seu caderno, faz tudo isso daqui, os 3 círculos, e coloca política, economia, religião e arte. Por que a arte está no centro de tudo? Porque os artistas da pré-história, eles não eram muito bem artistas. Como assim? Não tô entendendo. Arte, quem faz arte não é artista? Não, peraí, calma, vamos lá. Então, na pré-história, o homem pré-histórico, lá, né, nos primórdios da humanidade, acontecia o seguinte: o homem era nômade e ele achava que a arte sempre se relacionava com alguma esfera da vida, achando que a arte tinha, por muitas vezes, poderes mágicos. Então, como é que funcionava? Toda a produção dessa época vai refletir temas que são importantes para o homem da pré-história. Por exemplo, temas de cenas de caça, rituais místicos ou ritos de passagem. O que são ritos de passagem? São coisas que todo mundo vai passar um dia na vida, como, por exemplo, as fases da vida: nascimento, passagem para a vida adulta, morte, coisas nesse sentido que eram representadas pelo homem da pré-história. Todo esse conhecimento produzido, ele não era com fim artístico, com fim de beleza, ou nesse sentido, ele era com fim de se comunicar mesmo, e principalmente eles acreditavam que quando pintavam os animais das paredes das cavernas, eles iam estar capturando a alma daquele animal naquela parede. Isso fazia com que as obras de arte tivessem um valor de ritual. Outra coisa importante é o seguinte: pergunta de prova. Por que será que o homem da pré-história fazia animais tão importantes, de uma maneira tão detalhada, e fazia figura humana em formato de palitinho? Eu não sei. Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente imagina que o homem da pré-história não fazia figuras humanas com ótimos detalhes porque a gente acha que ele não sabia desenhar. Isso não é uma verdade. Quando a gente olha para as imagens, por exemplo, como o boi de Altamira, ou o cavalo chinês, as mãos da caverna de Lascaux, a gente começa a perceber que o homem da pré-história, ele domina, sim, muitas formas de representação. O que acontece é que para ele a figura humana não é importante nesse momento. Então ela é transformada num esquema, um esquema que a gente chama de bonequinho de palito, que a gente faz até hoje. Como a arte se apresenta na pré-história, então? A música era criada através do som das palmas dos pés e das mãos, ou até mesmo utilizando ossos longos dos animais que têm uma cavidade interna oca, né? Como por exemplo os ossos do braço ou do fêmur, que a gente sabe que dentro deles eles são ocos, né? Como um canudo. E aí o que acontecia é o seguinte: o homem da pré-história escavava esse canudo e usava ele como um apito, mais ou menos como a nossa flauta, só que de um jeito bem rudimentar. Outras coisas aparecendo também, como por exemplo a pintura, que é a maior expressão, né? Que é disso que a gente estava falando até agora, essa questão de desenhar nas paredes das cavernas e tal. O que acontece é o seguinte: a pintura, ela é uma das coisas mais importantes nesse processo ritualístico da arte da pré-história. Só que ela vai se apresentar de um jeito um pouquinho diferente. Por exemplo, essa questão do animal ser muito melhor trabalhado do que o homem, né? Nessa questão estética, e principalmente através dos pigmentos. Todos os pigmentos utilizados na pré-história, obviamente, são pigmentos naturais. O que é isso? São coisas como sangue de animais, frutas, extratos de sementes, até mesmo carvão
podia ser utilizado. E eles eram encontrados através da caça, que era a atividade principal do homem da pré-história. Mas não é só isso que aparece. A gente vai ver também que existe um negocinho que é a escultura. A escultura, diferente do que a gente está acostumado, ela não é uma representação de beleza. Apesar das maiores esculturas da pré-história serem chamadas de Vênus. Como que se procede? A Vênus, ela é uma figura feminina. Ela surgiu lá no Renascimento, mais ou menos no ano de 1350 em diante. E ficou caracterizada principalmente por causa da arte grega, que já tinha utilizado algumas Vênus durante a história, como a Vênus de Milei, enfim. O que acontece aqui é o seguinte: quando eles encontraram essas figuras durante a Grécia Antiga, numa escavação, eles chamaram de Vênus porque era uma figura feminina. Mas não significa necessariamente que a nossa Vênus seja uma mulher muito bonita, parecida com a deusa da beleza, uma Afrodite. Não, não tem nada a ver. Na verdade, a nossa escultura ela é pequenininha, tem mais ou menos 10 centímetros e é chamada de Vênus por ser uma figura de uma representação feminina. A questão é que ela era utilizada como um amuleto. Por quê? Eles vão exagerar as figuras que dão a ideia de gravidez, como por exemplo, os seios vão ser muito enormes, o quadril muito grande, a barriga muito grande. Então o homem da pré-história gostava de uma gordinha. Não tem nada a ver, não é isso. Ela não é representação de beleza, muito menos do padrão da época ou não. A questão é a seguinte: ela era utilizada como um amuleto para proteger as mulheres grávidas, porque o homem da pré-história achava que a arte tinha esse poder ritualístico, místico e tal. Então ele confeccionava esses amuletos e essas mulheres seguravam ele durante toda a gravidez, inclusive no momento do parto. Por isso que elas são pequenas, têm só 10 centímetros. A Nossa Senhora aqui mais importante é a Vênus de Willendorf. Eu não tenho foto dela aqui no nosso material, mas eu vou deixar uma foto dela aí. Ok? Respeitem ela, ela é uma senhora muito idosa, ela tem aí uns 10 mil anos. Então, se a pré-história existiu, obviamente, não foi só na Europa, né? Apesar de um dos lugares mais conhecidos do mundo ser a Caverna de Lascaux, na França, o que acontece é o seguinte: vários lugares do mundo vão ter representações muito parecidas, inclusive aqui no Brasil. A pré-história no Brasil, ela vai se fundir à história dos índios. Como assim, professora? Que história é essa? O índio da pré-história? Não, não é isso. São períodos completamente diferentes, tá? Mas os registros históricos, eles só começam a partir da escrita. Como aqui no Brasil a escrita chega com os portugueses, o que acontece é que os registros pré-históricos e os registros pré-colombianos, ou também chamados de indígenas, pré-colombiano, de antes de Colombo, tá ligado? Agora eu entendi! Também chamados de registros indígenas, eles vão acabar se misturando um pouco. Então vocês vão ver que é recorrente as figuras, até mesmo os temas e inclusive as técnicas utilizadas. Então vamos lá. Na pré-história do Brasil, o que aconteceu? Há vários territórios que vão mostrar imagens de figuras muito parecidas com as cavernas da França, por exemplo, ou da África. Nesses lugares, a gente vai ter representações principalmente de cervos, representações de temas de caça, né, como em todo lugar acontece, de alguns ritos de passagem. Mas no Brasil, um dos lugares mais importantes é o sítio de São Raimundo Nonato, que é um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil. Infelizmente, há pouco tempo ele acabou sofrendo um tipo de depredação porque pintaram as pinturas rupestres com tinta branca para fazer cenário para uma novela. A parada é o seguinte: aqui em Santa Catarina também teve esse movimento dos homens pré-históricos, e aí a gente vai ver uma outra cultura chamada de sambaqui. O que eram esses sambaquis, então? O sambaqui era um povo conhecido por ser coletores de conchas. O que acontecia? Eles coletavam várias conchas, empilhando elas com um monte de areia e faziam morros enormes nas praias. Os maiores sambaquis do mundo chegam a 30 metros de altura e ficam localizados em Santa Catarina. Professora, só aqui em Santa Catarina tem sambaqui? Não, tem sambaqui num monte de lugar. Mas no litoral catarinense é um dos lugares mais conhecidos e mais pesquisados por ter, sambaquis enormes. Isso significa que essa comunidade foi muito grande aqui na nossa região. Para quem conhece a região de Sombrio, também tem bastante sambaqui. Hoje em dia, claro que por causa dos sedimentos orgânicos já cresceu grama, já tem uma outra estrutura, mas eles nada mais são do que montes gigantescos de areias, pedra, conchas, resquícios de mariscos e tudo mais.
O povo da pré-história construiu o sambaqui achando que eles iam livrar o homem da pré-história dos deuses, dos mares, que podiam fazer mal a eles e tudo mais. Na verdade, a gente sabe que isso é só uma influência da lua que faz com que a gente tenha maré alta e maré baixa. Enfim. Mas os sambaquis, eles vão ser caracterizados por um outro tipo também de atividade que vai se repetir em alguns indígenas, como, por exemplo, os itararés e os carijós, que são os próximos grupos que vão habitar o nosso território, que são as inscrições em pedra. O que é isso? A gravura em pedra, chamada também de litogravura, ela vai aparecer com os sambaquis e vai persistir com os povos itararés e carijós, mesmo eles sendo ceramistas, né, produzindo cerâmicas. Mas essas figuras vão aparecer constantemente. Que figuras são essas? De 3 tipos: zoomórfica, antropomórfica e geométrica. A geométrica não precisa nem explicar, né? Figura geométrica é figura geométrica. Você já conhece aí desde o ano passado, no 5º ano, desde muito antes até no 4º, no 3º. Quadrados, linhas, círculos, figuras geométricas simples que vão parecer com diversos padrões sobrepostos ou interligados. Agora, a figura zoomórfica e a figura antropomórfica. Lembra que a prof sempre explica na sala? Quando a gente não sabe o que é uma palavra, a gente faz o quê? Divide ela em 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Zoomórfica e antropomórfica. Vamos primeiro entender a parte do mórfica? Então, vamos lá. Mórfica vem é uma palavra em latim que vem de um deus da Grécia chamado Morfos. Era um deus que era capaz de mudar de forma. Então, morfo vem de forma, assim como metamorfose, ou as nossas palavras aqui, zoomórfica e antropomórfica. Zoomórfica já dá uma lembrança de quê? Zoológico. Zoológico, zoo de animal. E é isso aí mesmo. Zoomórfica significa forma de animal. A outra palavra, antropo, significa homem. Também é uma palavra em latim que traz esse significado. Homem. Não é homem no sentido homem e mulher. É homem no sentido humanidade. Então, eu tô falando de antropomórfica. Eu tô falando de forma de homem. É isso aí, galera. A gente vai ter uma atividade relacionada a esse conteúdo aqui para vocês fazerem. Então, vamos à nossa atividade. Então, pessoal, lá no link de atividade do Google Classroom, vocês vão encontrar essa atividade aqui, tá? O que ela traz? São 2 páginas de livros que eu digitalizei e ela traz uma cronologia da arte pré-histórica. Os períodos de tempo não são tão importantes pra gente, não vou pedir para vocês gravarem o período de tempo. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção em como a arte se transforma, como ela começa de uma coisa super simples e vai passando a atividades mais complexas e representações, agora sim, mais intensas. O que acontece é o seguinte, vocês vão ver que aqui do lado tem uma coluninha, tá? E ela diz assim: registre em seu caderno. Você pode escolher fazer num arquivo do Word, você pode fazer num arquivo do Excel, você pode registrar no teu caderno mesmo, de verdade, e depois bater uma foto, como você preferir. Desde que você poste essa atividade de novo pra mim. Então pode ser um arquivo do Word ou do Excel, né, numa tabela, ou você pode fazer no seu caderno lá, lindo, maravilhoso, com seu lettering lindo, né, e aí postar pra mim a foto disso, tá? Só que tem que ser uma foto bem legível, tem que enxergar bem o que vocês estão escrevendo, tá? O que tem aqui? Diz, analise e interprete. O que vocês vão fazer? Vão fazer um quadro, né? Copie a ficha do seu caderno e preencha com as informações pedidas, seguindo o modelo. Figura número 1, que é essa figura aqui, tá? Diz o seguinte: tipo de arte, conchas perfuradas. Local da descoberta, África do Sul. E a idade estimada foi há 75 mil anos atrás. Vocês vão continuar esse trecho aqui. Como, por exemplo, figura número 2, tá aqui, é a cabeça de uma Vênus, de uma das Vênus, né? Não é a de Willendorf, mas é de uma das Vênus. Tipo de arte, Vênus pré-histórica. Local da descoberta, não sei, vai pesquisar, não vou te responder. Mentira, tá escrito ali, ó, você só copia. Idade estimada, e assim você vai montando essa cronologia. Depois, analise e interprete. Qual é a característica principal de cada figura? Como elas vão se apresentar, tá? Quais as coisas diferentes que tem em cada momento desse? Depois, 3.
Separe em seu caderno 3 grupos as manifestações de arte da pré-história, mostradas nessa cronologia, pintura rupestre, escultura e outros, e dê o possível significado para cada uma delas. Já falei para vocês sobre quais temas a arte da pré-história retrata, então você vai organizar por grupos. Ah, o grupinho da pintura tá falando sobre o quê? O grupinho da escultura tá falando sobre o quê? Tá? E aí você vai construir. 4. Vestígios da arte pré-histórica foram encontrados em diferentes países e continentes. O que esse fato demonstra em relação ao ser humano? Resposta para você pensar aqui, ó, tá? Essas perguntinhas aqui, que são para responder, eu vou estar postando como formulário, do Google para vocês responderem. Então, ela tá aqui, mas ela também vai estar nesse formulário onde vocês vão responder ali embaixo, são respostas curtas. Essa número 1 aqui, você vai ser obrigado a fazer um arquivo separado, tá? Ou no Word, ou no Excel, ou até no seu caderno e bater numa foto, beleza? 5. Opine. Opina, querida. Negócio é o seguinte. Qual das figuras dessa cronologia mais o agradou? Não vale dizer porque é bonita, hein? E em que você imagina que o artista estava pensando quando a pintou? Confeccionou ou esculpiu a sua obra? Exponha seu ponto de vista para seus colegas e ouça deles. Como a gente não está em sala de aula, obviamente a gente não vai poder conversar nesse sentido, mas a gente vai poder conversar através do fórum daqui da nosso ambiente de sala de aula. Então vocês vão postando ali, né, os seus comentários e vão vendo o que o colega vai dizer. 6. Os sítios de pintura e gravura rupestre são patrimônios culturais de valor incalculável. Eles expressam as experiências humanas, suas crenças, sensibilidades, temores e necessidades em relação com a natureza. Letra A. Por que é importante preservar um sítio de arte rupestre? Tá aí uma pergunta super coerente, né? A gente acabou de passar por um momento de depredação de um dos maiores sítios arqueológicos que o nosso país tem. E B. Quais são, em sua opinião, as principais ameaças aos sítios de arte rupestre? Né? Por que o nosso sítio está sendo perdido? Quais são as principais ameaças? Será que é o desconhecimento sobre a arte rupestre? Será que as pessoas não entendem por que ela é importante? Ou será que seria a depredação, o vandalismo? Não sei. É a sua resposta, tá? Essas duas aqui são uma resposta mais pessoal, né? A número 5 e a número 6. Eu vou estar postando elas pra gente discutir em formato de fórum, lá naquele nosso formato de atividade. A 2, 3 e 4 eu vou estar postando para vocês responderem em formato de teste, tá? Só com essas 3 perguntinhas. E a número 1, vocês vão produzir um quadro a partir dessas anotações. Tem bastante coisa para fazer, né, pessoal? Nossa, professora, que tanta coisa! Pois é, a gente tinha 2 aulas em sala de aula, então aqui a gente vai ocupar o nosso tempo de 2 aulas, 90 minutos. Beleza? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Se tiverem, podem entrar em contato comigo através dessa plataforma. E a gente vai se falando e tentando, né, nos comunicar o máximo possível. Beleza? Até a próxima, pessoal! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。